mas é muito fácil chegar a uma conclusão quando aquilo já aconteceu. Quantas vezes você já não presenciou alguém dizendo, eu sabia que isso ia acontecer? Ou então você mesmo passou pela situação e disse, eu já sabia desde o início que isso iria acontecer? A autora traz isso no livro porque, honestamente, nunca sabemos o que vai acontecer. Porque verdadeiramente o que acontece é que ao longo dos dias você vai obtendo novas informações. Isso é apenas uma ilusão confortável que o nosso cérebro está tentando trazer para sentir que desde sempre tínhamos o controle. Porém, o único que isso faz com a sua vida é te afastar daquele aprendizado. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um poderosíssimo episódio de Livros para Empreendedorismo Maior e melhor podcast de livros do país. Hoje tenho aqui o livro Como Decidir, da Annie Du, que realmente foi uma leitura muito interessante. Lembre mais uma vez daquilo que a gente sempre conversa. Não busque um único livro que vai resolver a sua vida inteira. Isso é muito improvável de acontecer. O que mais funciona é olhar para a minha rotina, separar fatores de forma individual e aí sim procurar livros específicos para cada uma dessas áreas que eu estou querendo aprimorar. Isso sim vai trazer um excelente resultado no seu longo prazo. No caso deste livro, vamos ver como tomar boas decisões. Na introdução, já temos um conceito que é extremamente importante, onde a autora nos explica que normalmente o ser humano define as suas decisões com base no resultado que ele obteve e não no raciocínio necessário para chegar até essa conclusão. Uau, vejam que importante isso que ela está nos dizendo. Quer dizer que não importa se o desfecho da história foi positivo ou negativo, mas sim que eu tenha consciência de como e por que eu tomei cada uma daquelas decisões. Um exemplo comum, digamos que você escolheu um restaurante. Então eu entrei na internet, tinha boas avaliações, bons preços, os pratos que eu gosto. Mas chegando lá justo naquele dia, o cozinheiro faltou. Então chegou uma pessoa de última hora, os processos da cozinha começaram a se atrapalhar, meu prato demorou, não estava como eu esperava, enfim. O resultado da minha experiência foi negativo. Mas eu não posso pensar, decidi errado. Não posso me dizer, eu escolhi o restaurante errado. Inclusive, o processo que você teve para tomar essa decisão estava correto. Então é muito importante que a gente consiga começar o conteúdo entendendo bem essa diferença. Vamos pegar outro exemplo um pouco mais importante do que a simples escolha de um restaurante. Então imagino que chegou uma nova proposta de emprego. O salário é melhor. Eu posso chegar a um cargo que eu nunca nem imaginei na minha vida. A empresa é estável há mais de 30 anos, então eu aceito. Começa dando tudo muito certo, estou feliz, porém 3 meses depois mudam a pessoa que fica responsável pela minha área. O clima já não é mais o mesmo, percebo que algumas coisas estão se atrasando, não estamos mais com os resultados que tínhamos antes, então o estresse aumenta. E aquele pensamento vem na minha cabeça. Na minha outra empresa não era assim. Eu acho que eu tomei a decisão errada. Mais uma vez, não tínhamos como prever que isso iria acontecer. A gente consegue mudar bastante o peso das nossas decisões quando entendemos que a linha de raciocínio é algo que eu preciso desenvolver, melhorar. E é justamente o que a gente vai ver neste livro. O resultado final de toda aquela experiência é uma outra coisa bem diferente. Então, quando falamos em decisões, precisamos ter claro, para começar esse conteúdo, é muito importante ter isso bem entendido. Uma coisa é a forma como eu tomei aquela decisão e outra coisa é o resultado. Eu posso decidir muito bem, no fim das contas deu errado, assim como também posso ter tomado uma decisão sem nenhuma base, sem nenhuma justificativa, apenas aceitei e pronto, e no final deu tudo certo. A grande questão é que, trazendo isso para a nossa rotina, começamos a julgar nossas decisões cada vez menos. Eu vou aprender mais rápido, conseguir identificar melhor as minhas escolhas e principalmente estar tranquilo para tomar a decisão. Porque eu sei, e mais do que isso, eu aceito que o meu controle é, beleza, até que eu tenho essas informações, neste cenário, o melhor a decidir é esse caminho. A partir de agora, o que vai acontecer com o resultado final se torna mais uma área de observação e análise daquilo que eu acreditava do que realmente a qualidade da minha decisão em si. Inclusive, a autora nos compartilha algo muito interessante. O nosso cérebro adora chegar a conclusões, mas é muito fácil chegar a uma conclusão quando aquelas coisas já aconteceram. Quantas vezes você já não viu alguém falando, eu já sabia que isso ia acontecer? Ou então você mesmo passou por uma situação e disse, eu sabia que isso iria acontecer. A autora compartilha isso no livro porque, honestamente, nunca saberemos o que vai acontecer. Porque o mais realista é que ao longo dos dias novas coisas aconteçam e com isso vamos chegando a pequenas conclusões que se tornam novas informações. Então é comum que após um acontecimento, alguém diga, ou também você diga,
Eu sabia que isso iria acontecer, mas lembre-se, isso é apenas uma ilusão confortável do próprio cérebro. Ele quer ter aquela sensação de que desde o início ele tinha o controle da situação. E o resultado disso é te afastar de analisar aquela experiência e aprender com ela. Se você está toda hora apontando os erros e dizendo, eu já sabia que isso iria acontecer, era óbvio, eu estou tirando a oportunidade que tenho de dizer, beleza, até aquele momento eu tinha aquelas informações. Eu achava que iria acontecer A, B e C, o que não aconteceu. Sem esses momentos de reflexão, você vai chegar no fim da vida dizendo que sempre soube de tudo, mas no final não aprendeu nada de verdade. Aqui entra uma frase importantíssima para a nossa vida. Às vezes uma pessoa diz que tem 30 anos de experiência, mas na verdade ela apenas repetiu o mesmo ano 30 vezes. Seguindo no livro, a autora nos traz uma ferramenta bem interessante. Uma vez que eu já vivi aquela situação, eu preciso me lembrar o nível de conhecimento que eu tinha em cada etapa. Então vamos supor que eu digo, beleza, encerrei tal ciclo. No início, eu pensava que A, B e C era uma realidade. Depois eu comecei a imaginar que X, Y e Z poderiam mudar. Eu decidi continuar por causa desses pilares, estava otimista. Em alguns momentos eu cheguei a perceber os erros 1, 2 e 3. É claro que você não precisa ter um diário e ir escrevendo os mínimos detalhes, claro que não. Mas quando algo não sai como planejado, não opte pelo caminho mais fácil. Eu me inclino para trás na cadeira e digo, era claro que isso não iria funcionar. Não. Comece a se questionar, o que eu imaginava que iria mudar? O que eu sabia que não iria mudar? Quais eram as informações que eu tinha disponível? O que eu fui descobrindo ao longo do caminho? Quais sinais eu não me dei conta? Isso sim é um bom exercício que faz você questionar a sua forma de decidir para que nas próximas vezes, através desse seu aprendizado, você consiga identificar, opa, peraí, isso aqui eu já vivi antes. E o mais importante é começar a repetir isso para que se torne um hábito. Então, claro, exige um pouco de esforço. Não é tão fácil quanto se lembrar de um momento feliz ou triste. Mas tente se lembrar o que você pensava naquela época. As decisões que você tomou foram baseadas em quais informações? Depois também destaquei a ideia onde a autora diz que nem toda decisão é tão importante assim. E que muitas vezes a nossa mente gasta uma energia muito maior do que era necessária para resolver aquilo. O cérebro tem medo de decidir errado. Porém, ele não sabe quando é uma decisão que vai salvar o planeta ou realmente é uma decisão insignificante. Nessa parte, ela nos apresenta 3 ferramentas. Primeira delas, se pergunte se essa decisão vai influenciar na minha vida ainda semana que vem. Porque na maior parte das vezes, a resposta é não. Então você já consegue entender que é uma mini decisão. Digamos que eu estou no supermercado. Tenho nas minhas mãos 2 produtos diferentes. Se eu escolher um ao invés do outro, minha vida será diferente semana que vem? Não, seguirá tudo igual. Então é uma mini decisão. Qualquer opção me serve. Outra ferramenta que ela nos traz é a seguinte. Se eu só tivesse uma escolha, eu estaria feliz? Então, mais uma vez, uma decisão trivial, estou no supermercado. Se eu só tivesse o produto A, estaria feliz? Sim. E se eu só tivesse o produto B? Também. Para mim é a mesma coisa. Então, se qualquer uma das 2 opções te faz estar tranquilo e feliz, tire o peso dessa decisão. Pegue a que você chama de letra A e pronto. E a terceira ferramenta também, já damos um passo mais avançado. A autora diz que devemos nos questionar se isso aqui der errado, eu posso voltar para trás? Quando nos damos conta que muitas coisas nessa vida podem ser feitas e desfeitas, passamos a tirar ainda mais um peso dos ombros. Lembrando que esses conceitos são para que a gente consiga identificar uma decisão rápida, mini decisões, aquelas nas quais realmente eu não preciso ficar muito tempo pensando. Estou na dúvida se eu assino este serviço que tem um plano mensal. Não vou dar muitas voltas no assunto. Se é um plano de um único mês, eu sei que eu posso testar e se eu não gostar, eu volto para trás e pronto. Agora, um plano de 1 ano onde eu preciso pagar todos os meses, aí sim já é diferente. Preciso escolher um lugar para dormir porque o meu voo atrasou. Amanhã eu já vou estar em casa com a minha vida normal, então qualquer lugar serve. Se entendemos estes 3 pilares, o da felicidade futura, ou seja, isso aqui vai influenciar na minha felicidade semana que vem, o da decisão única, ou seja, se eu só pudesse escolher uma dessas 2 opções, eu estaria feliz? Sim, realmente não mudaria em nada. E por fim, se eu não gostar, posso voltar atrás? Sim, posso. E por fim, se eu não gostar, posso voltar atrás? Posso. Vivendo dessa forma, nos damos conta que realmente eu tenho muitas pequenas escolhas ao longo da minha rotina que não fazem muita diferença e eu não preciso gastar tanto tempo me preocupando com elas. Dessa forma, essas decisões triviais são identificadas mais rápidas e você vai ver que começa a economizar muito mais tempo.
A grande questão que você vai me perguntar então é, beleza, se são decisões fáceis eu entendi, mas e se são decisões um pouco mais complexas? Ótima pergunta. Se for uma decisão que tem um impacto na sua vida, se é uma decisão que é difícil, se é uma decisão que depois se torna caro voltar atrás, bom, aí entramos na parte do livro onde a autora nos traz alguns exercícios de decisão, lembrando do que falamos lá no início do livro. Eu quero conseguir desenvolver um bom processo decisório para que, de frente a uma escolha difícil, eu consiga pensar da melhor forma possível. Um desses exercícios que ela nos traz é o de dar um palpite com limites. O que acontece? Aqui estamos falando sobre conseguir visualizar uma estimativa e trabalhar com diferentes análises. Então, primeiro eu vou definir aquilo que eu quero. O nosso faturamento no próximo mês tem como objetivo ser R$100.000. Beleza. Esse é o meu palpite. Agora vamos definir limites. Qual eu acho que é o meu limite mínimo? 40 mil. Qual que eu acho que é o meu limite máximo? 150. Agora, quais seriam os resultados surpreendentes? Bom, realmente seria uma surpresa negativa a gente fechar o mês com 15 mil e seria uma surpresa super positiva fechar o mês com 200. Então, quando temos esses números, apenas olhando para eles, conseguimos ter uma melhor noção sobre a incerteza da realidade. Isso nos ajuda a rever aquele nosso primeiro palpite. Porque, claro, o mais importante aqui está em conseguir se explicar os fatores que te levariam para as piores hipóteses e os fatores importantes que te levariam para as melhores hipóteses. O segundo exercício envolve descrever o que aconteceria, por que aconteceria e o que deveríamos fazer com isso, definindo o pior e o melhor cenário. Então vou lançar um novo produto, beleza? Qual é o pior cenário possível e por que isso teria acontecido? Então eu começo a pensar, bom, chegou o dia do lançamento, ninguém comprou nenhum produto, por que será que isso aconteceu? E começo a me trazer fatores que realmente são importantes. E depois eu preciso pensar a mesma coisa, porém ao contrário. Chegou o dia do lançamento, todo mundo comprou o meu produto, o que foi que eu fiz para que isso aconteça? Por que isso importa, pessoal? Porque normalmente temos uma visão ampla na nossa cabeça do que irá acontecer e pensamos apenas nesse caminho. Porém, se olhamos para caminhos alternativos, podemos chegar a novas informações que fazem com que o nosso processo decisório seja ainda mais assertivo e condizente com a nossa realidade. Ela ainda diz que, além desses cenários, você também pode, para melhorar a sua interpretação sobre a realidade, definir 3 cenários intermediários. Então, consegui entender por que o pior cenário poderia acontecer. Também consigo entender por que o melhor cenário pode se tornar uma realidade. E se eu quiser, eu ainda posso me dar mais algumas explicações de um resultado que eu imagino ser o esperado. Um outro exercício agora focado em analisar o seu nível de otimismo, ela chama de combinar a intuição com dados externos. Então digamos que você diz, vou fazer uma reforma na minha casa. Eu imagino que vai levar umas 2 semanas. Então pesquise sobre casos semelhantes aos seus. Bom, vejo que uma casa do mesmo tamanho, com o mesmo orçamento, na mesma qualidade na minha cidade, essas reformas não estão durando 2 semanas, mas 2 meses. E aí entra o questionamento que muda tudo. Por que a minha ideia era tão diferente da realidade do mercado? Isso é muito importante para que eu ajuste as nossas expectativas. Um outro caso, vou contratar novas pessoas para o comercial porque mês que vem eu quero dobrar o faturamento. Então começo a pesquisar. Quanto tempo um novo colaborador da área comercial consegue estar atingindo os mesmos resultados que aqueles que já estão na empresa há mais tempo? Então você percebe que, para que uma pessoa do comercial atinja os mesmos resultados que uma pessoa com mais experiência, ela leva não 1 mês, mas 3 meses. Então a minha vontade de que essa pessoa bata as mesmas metas mês que vem não condiz com a realidade. Esse exercício me pareceu muito valioso porque dessa forma conseguimos trabalhar em cima do que realmente importa, o mundo real. Não uma meta que um dia eu cheguei e disse, vou querer dobrar o faturamento, então contrate novas pessoas. Não é assim que funciona. Um outro exercício é o de imaginar que deu tudo certo. Eu já me visualizo lá naquele cenário onde finalizei o dia, estou extremamente contente que batemos as metas, mas eu preciso pensar em uma coisa. Por quais barreiras a gente teve que passar para chegar até aqui? Dessa forma, quando visualizamos o resultado final e trazemos um tom realista para o que foi necessário ser feito para chegar até lá, conseguimos também encontrar alguns riscos que antes, talvez hoje, no ponto inicial, eu não esteja pensando. Depois a autora nos traz uma questão social muito importante sobre a relação emocional que as pessoas têm sobre a desistência, já que na nossa cultura ouvimos muito a questão de nunca desistir. A grande questão é que uma pessoa que tem em mente esse conceito, se forçar a terminar tudo que ela começa, ela não está em uma posição de aprendizado,
Então lembre, como falamos antes, se a decisão é totalmente reversível, eu posso me dar conta que, se isso aqui não está valendo a pena, eu posso mudar a rota. Você se inscreveu em um novo hobby? Você se inscreveu em um novo curso? Não sei. Você se inscreveu em alguma coisa. Mas aquilo ali não está te trazendo aquele ânimo que você esperava. Tudo bem? Ajuste essa realidade. Pense, o que me fez tomar aquela decisão? Eu realmente queria me distrair. Bom, podemos voltar àquele ponto inicial, mas vamos buscar novas alternativas. Não preciso me forçar a estar aqui. Guardem bem isso. A reversibilidade é como se fosse um sinal verde para explorar tudo o que queremos na vida sem culpa. Imagine uma pessoa levar isso ao pé da letra. Tudo que eu começar, eu vou levar até o fim da vida comigo. Nunca irei desistir. Isso acaba atrasando muito a pessoa, porque ela começa a ser, primeiro, extremamente cautelosa com as decisões, que mais uma vez, existe uma grande diferença entre o resultado e a qualidade daquela decisão. Eu posso ter me baseado nos motivos certos, mas por algum imprevisto da vida, aquilo ali não vale mais a pena. O que devemos entender é o seguinte: quanto mais você experimenta e tem facilidade para encerrar o que não está gostando, mais rápido você consegue descobrir aquilo que realmente funciona e condiz com a vida que você busca. Esse movimento de saber desistir cria um efeito muito interessante, porque você começa a experimentar muito mais coisas, e quando não gosta mais, muda. Isso não é fraqueza, inclusive é uma das habilidades mais importantes do ser humano, a da capacidade de adaptação. Claro, pessoal, sempre que queremos ter um resultado, precisamos persistir naquilo. Mas essas ideias partem do princípio em que você já conhece essas questões bases da vida, digamos assim. O que estamos falando sobre a importância de saber desistir é que, eventualmente na vida, você vai tomar uma decisão que foi baseada nos motivos corretos, porém, se por determinadas razões você não está contente, mude. Outro pilar do livro bem interessante é a questão dos feedbacks. Se eu te pergunto, pensa em qualquer cidade, mas que não seja o Rio de Janeiro. Qual você vai me dizer? Talvez você me diga São Paulo, Belo Horizonte. Porém, se eu te digo, agora me diz qualquer cidade, mas sem ser Paris. Você pode me dizer Roma, Sydney, Nova York. A grande questão é que quando conversamos, aquilo que já estamos colocando na conversa influencia o raciocínio do outro. Se eu te digo agora, me diz uma cidade do mundo, e realmente não cito nenhuma delas na minha pergunta, eu vou entender aonde a sua mente realmente está. Na hora de pedir um feedback, se eu revelo o que eu estou pensando ou pretendo fazer, começo a inclinar um pouco a opinião do outro para o meu lado. Primeiro porque falamos agora sobre isso, a questão da ancoragem. Se eu te digo, me diz uma cidade, mas que não seja Paris, você vai pensar em uma cidade internacional. Se eu te digo, me diz uma cidade que não seja Rio de Janeiro, você vai pensar em uma cidade do Brasil. Isso é o que chamamos de ancoragem. Então, se eu quero saber a real opinião de uma pessoa, eu tenho que dizer os fatos da realidade, mas não o que eu estou pensando. Normalmente, quando contratamos um especialista, temos que nos lembrar que o especialista no assunto é ele. Eu estou te contratando para que você me diga o que é melhor nessa situação. Eu não vou chegar para um especialista e dizer, olha, hoje estamos nessa situação. O melhor que eu penso é essa saída aqui. Eu estou certo, não é mesmo? Isso nos ajuda em diversas formas, como, por exemplo, entender a linha de raciocínio daquele profissional. Além de que, claro, isso fortalece aquela relação. Porque o especialista olha para ti e diz, que bacana, ele realmente confia em mim e quer ouvir toda a explicação do que eu faria. E, inclusive, alguns especialistas sentem o contrário, acabam sentindo um certo desconforto. Quando, por exemplo, você está tranquilo e ele chega com a linha de raciocínio dele, que talvez ele não é especialista no seu assunto, mas é algo que ele acredita que possa dar certo no seu trabalho, e passa a ser uma conversa como que, se você está tão convicto, por que você precisa de um especialista? Entender o outro é dar a ele o espaço de pensar em desenvolver a sua própria tese, sem que eu diga a minha decisão está inclinada para este lado antes. E para finalizar, um conceito que achei muito importante, com 70% das informações já conseguimos tomar uma boa decisão. Vejam bem isso. Se tem cara de cobra e faz barulho de cobra, não espere ser mordido para ficar longe dela. Isso acontece muito no ambiente profissional. Você já tem de certa forma uma ideia de que aquela pessoa não está sendo muito bem aproveitada na equipe, mas fica adiando essas decisões porque diz, não sei, não estou 100% certo ainda disso. A grande questão é que se a pessoa estivesse sendo essencial para a equipe, dando novas ideias, trazendo excelentes resultados, você nem estaria questionando a funcionalidade dela ali dentro.
A teoria dos 70% nos faz entender que realmente, tendo clareza sobre a forma como eu decido, eu só preciso ter conhecimento de algumas premissas para entender se é o caminho que eu quero seguir ou não. Então realmente nunca fique sentado esperando ter 100% das informações, porque normalmente isso não acontece. E na maior parte dos casos, você está apenas perdendo tempo. E uma hora ou outra, irás decidir por isso que você já sabe que vai ser a decisão final. E beleza, pessoal, esse foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Compartilhe este episódio com aquelas pessoas que você acredita que irão aprender bastante também. Caso tenha interesse, deixe o link do livro aqui na descrição e agora sim nos vemos em uma próxima de Livros para Empreendedores. Valeu!